Olá, boa noite, pessoal. Aprendendo Medicina com a Covid-19, parte 4, onde hoje abordaremos a Síndrome Clínica Pós-Covid aguda. E eu quero reforçar aqui que nós estamos reunidos hoje, com 4 grandes especialistas e que a Formule vem fazendo desde o início da pandemia, em abril de 2020, uma sequência de lives com profissionais que são referência em suas áreas de atuação, levando esclarecimento, conteúdo, ensinamento e orientações para vocês com relação à pandemia, ao SARS-CoV-2 e à Covid-19. Esses grandes médicos estão aqui reunidos: Dr. Luiz Alberto Marinho, médico infectologista e alergologista; Dr. Fernando Suassuna, médico infectologista e imunologista; Dr. Marcos Dias Leão, oncologista e hematologista; doutora Roberta Lacerda, médica infectologista. Boa noite, doutores, sejam muito bem-vindos. Quero, em meu nome, em nome da Fórmula, dar as boas-vindas e agradecer por ter aceito o nosso convite. Aprendendo ao longo de todo esse 1 ano e meio, a complexidade da pandemia, e muitas incertezas ainda ocorrem nessa evolução. É fato que durante todo esse período houve um engrandecimento, na área da saúde. Denominações como pós-Covid-19, Covid longa, síndrome pós-Covid-19, sequela pós-Covid, terceira onda, por tratar-se de algo novo relacionado ao novo coronavírus, não existe ainda um nome oficial, nem denominações de características, nem definições de características. A Covid longa sabe-se que é um desafio para a classe médica de primeira ordem, e é preciso compreender seus mecanismos e os cuidados específicos para com os pacientes que sofrem com os sintomas dessa doença, pós-doença, durante meses, muitas vezes. Em fevereiro desse ano, a Organização Mundial de Saúde e uma comissão de especialistas de diversas áreas, junto com familiares e os pacientes, na tentativa de padronizar definições de tratamentos, elaboraram algumas diretrizes. Dentre elas, foram vistos que milhões de pessoas que já tiveram a doença, passaram pela fase aguda e continuam a sofrer com sintomas, muitas vezes exigindo tratamentos mais intensos do que os ministrados durante a fase clínica, a manifestação clínica do vírus. Essa vítima da chamada Covid longa, com a persistência da manifestação dos sintomas, ou surgimento de novos sintomas, ou a combinação deles, é uma condição que é sofrida tanto pelo indivíduo, pelos seus familiares, e isso gera um grande impacto socioeconômico. Foi visto que em alguns países, em torno de 56 países, se reuniram e fizeram um levantamento com mais de 2.300 pacientes que foram hospitalizados e publicaram um trabalho mostrando que esses sintomas persistem realmente, dentre eles, principalmente o cansaço e a fadiga muscular. É um alerta para as autoridades com relação à organização dos seus sistemas de saúde para preparar tratamentos para esses casos. Destacando que no Brasil existe uma coalizão com alguns hospitais importantes como a Beneficência, o Hospital Albert Einstein e o Sírio, onde também está sendo feita, ainda em andamento, pesquisas com relação a isso para dar uma definição e registrar esses sintomas. Vamos iniciar agora com o grande médico infectologista, aí o grande idealizador também, e sempre apoiando, dentre todos aqui apoiando, doutor Fernando, doutor Marco, que começaram aí com a Formula aí, Aprendendo Medicina. Doutor Luiz Alberto Marinho, vamos lá, esse quadro é preocupante, principalmente pelo número de pessoas atingidas pela síndrome, a duração dos sintomas e o impacto que tudo isso gera. Perfil epidemiológico dos sequelados e todos os perfis que envolvem se vão evoluir, se é possível, o idoso, o jovem. É com a palavra. Com você. Boa noite a todos. E após uma menor pausa, estivemos ausentes na parte 4 dessas nossas lives sobre Aprendendo Medicina com a Covid-19. Eis-me novamente aqui no meio deste covil, não de feras, nem de
serpentes, mas de cobras, dentro da medicina potiguar e nacional. O assunto que me traz neste momento é exatamente comentar, apresentar a situação daquilo que passa a ser chamado de acometimento ou comprometimento pós-Covid aguda. Pós-Covid-19 aguda. É uma terminologia que engloba, evidentemente, um amplo significado clínico laboratorial e que pode acontecer em pacientes, geralmente 4 semanas após aquela fase aguda da doença. Então, para facilitar esses conceitos, a demonstração desses conceitos e definições, nós vamos projetar alguns diapositivos em que a gente coloca para discussão da mesa, depois cada componente desta mesa irá abordar alguns aspectos deste acometimento ou adoecimento pós-Covid aguda. No próximo, a gente tem como se fosse uma definição de que a frequência, o significado, como eu já disse, é amplo, porque ele engloba diversas consequências da saúde física e mental em pacientes com 4 semanas ou mais após a infecção ou a doença por esse novo coronavírus, que, como nós sabemos, é o SARS-CoV-2. O próximo. Qual a frequência desse acometimento pós-Covid? É extremamente variada. Os trabalhos que já são em número razoável, já existem mais de 50 publicações só sobre esse acometimento pós-Covid-19, e essa frequência varia entre 5% em algumas casuísticas, mas 80% em outras. Portanto, é uma variação muito ampla. E um aspecto interessante é que este acometimento pós-Covid, ele acontece em indivíduos que adoeceram em qualquer forma clínica da doença, da fase aguda. Indivíduos que tiveram uma Covid leve, indivíduos que apresentaram uma forma moderada, grave ou até crítica. E há na literatura, mais recentemente, também a possibilidade de que indivíduos que tiveram a infecção sem apresentar sintomas da fase aguda da doença poderiam apresentar, pós 4 semanas da infecção, daí para cima, após 4 semanas ou mais, manifestações que também poderiam se enquadrar neste acometimento. Próximo. Portanto, ainda não se achou um consenso em relação à terminologia, à denominação dessa situação. Há quem chame de síndrome pós-Covid-19. Outros preferem chamar como Covid-19 crônica ou Covid-19 prolongada, como sequelas da Covid aguda. E, finalmente, talvez tenha sido a terminologia que a gente classificou como talvez a mais elucidativa, aquela que atenda mais às exigências desse acometimento, desse adoecimento, a gente escolheu síndrome pós-Covid aguda. Próximo. Bom, quando é que esta entidade, essa nova perspectiva na evolução da doença acontece? Também não há consenso. Alguns autores afirmam que após 4 semanas, tudo que o paciente apresentar de clínica que possa ser atribuído à Covid já entraria nessa fase pós-Covid aguda. Outros só depois de 8 semanas. Alguns advogam depois de 12 semanas e até 24 semanas. Como percebem, não há uma definição, não há ainda um consenso,
nem sobre o nome dessa nova entidade, nem também sobre a janela que ela deve acontecer, que deve existir entre o adoecimento agudo ou a infecção e o surgimento dessas manifestações pós-fase aguda. Próximo. É mais comum em mulheres, principalmente em artigos publicados pelo Reino Unido. Mas, mesmo no Reino Unido, nós vimos que crianças, adolescentes, adultos e idosos podem ter esta síndrome pós-aguda, não é? Os idosos e aqueles com comorbidades e que tiveram a doença aguda tendem a ser mais acometidos dessa forma pós. Próximo. E tudo isso começou praticamente no Reino Unido em maio do ano passado, quando ainda ninguém estava preocupado, nem ninguém tinha noção, muito provavelmente, do que viria a ser o que hoje nós chamamos de manifestações pós-Covid. Um infectologista britânico, Paul Gardner, que ele publicou no British Medical Journal, a seguinte frase. Ele disse que estava na 7ª semana de uma verdadeira montanha-russa de problemas de sua saúde com extremas emoções e total exaustão. Então foi na descrição de autores ingleses a primeira publicação, pelo menos de língua inglesa, que se referia a isto que hoje nós chamamos como acometimento ou adoecimento pós-Covid-19. Os sinais e sintomas, ou seja, as manifestações clínicas desta síndrome pós-Covid aguda, além também de poder vir acompanhada de algumas alterações laboratoriais, mas principalmente do ponto de vista clínico, são manifestações que se prolongaram da fase aguda. O indivíduo teve a fase aguda, mais uma ou algumas manifestações clínicas permaneceram aí durante 7, 8, 9, 10 semanas. Ou então, eles tiveram a fase aguda, tiveram a acalmia dessa fase aguda e, posteriormente, os sintomas e sinais foram recorrentes, ou então surgiram novos que não tinham ainda acontecido na fase aguda, e a duração desse quadro, desse acometimento, dessa síndrome, ela pode ser, pela literatura atual, descrita como permanecendo durante semanas e até meses. Nós não podemos dizer anos, porque nós não temos ainda esses trabalhos, até porque a doença agora que está completando mais ou menos 1 ano e meio. Próximo. Então, ela é uma entidade, essa síndrome pós-Covid aguda, heterogênea e também decorrente de vários diferentes processos fisiopatológicos, como, por exemplo, os danos orgânicos observados na fase aguda, as complicações do estado de hiperinflamação, uma suposta manutenção de vírus que permaneceram em algum reservatório ou santuário, como querem os virologistas, ou decorrente de uma resposta imune inadequada, e em homenagem ao professor Fernando Suassuna, de uma disfunção mitocondrial. Então, como vê, são diversas possibilidades fisiopatológicas que vão justificar a síndrome pós-Covid aguda. Nós sabemos que isto não é novidade em infectologia, mormente em virologia, né, sobre a clínica das viroses. Nós sabemos, por exemplo, outras síndromes pós-fase aguda de algumas doenças, como a síndrome da fadiga crônica, que inicialmente foi descrita na mononucleose infecciosa, mas que também é observada em outras doenças infecciosas, especialmente virais. A chamada síndrome da taquicardia ortostática postural, a síndrome de ativação mastocitária, que são situações que foram descritas em
outras coronaviroses, por exemplo, a de 2002, o SARS, e a gente pode chamá-lo de SARS-1, a síndrome respiratória aguda grave, e em 2012, o MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, isso tudo deve ocorrer e está sendo comentado e identificado na Covid-19. São síndromes que já eram observadas em outras situações clínicas infecciosas e que agora a Covid-19 soma a essas viroses que já cursaram com essas síndromes pós-fases agudas. Próximo. Nós sabemos que, no caso da Covid, principalmente nas formas moderada, grave e crítica, aquelas que exigem internamento dos pacientes, só para lembrar, e isso também deve ocorrer de forma sistemática na síndrome pós-Covid-19, as funções do paciente, funções hepáticas, renais, avaliação cardíaca, provas de função respiratória, estudo da coagulabilidade sanguínea, devem ser feitas também desses pacientes de maneira rotineira, nesses que apresentam e que se enquadram na síndrome pós-Covid-19. Próximo, estamos chegando ao fim. E eu peguei um aspecto também publicado pelo British Medical Journal, no Reino Unido, que antes mesmo de se falar na pós-Covid, desse acometimento nessa síndrome pós-Covid aguda, dados ingleses já diziam que 5 a 15% dos pacientes que se internaram na fase aguda são readmitidos ao hospital por diversas causas 2 meses após a alta hospitalar. E se a gente for um pouco mais adiante, até 30% desses pacientes que foram internados, eles podem ser reinternados por diversas causas 6 meses depois da alta. Então, isso é um atestado de que a virose pode deixar lembranças indeléveis ou pelo menos que se perpetuam, que continuam durante algumas semanas ou eventualmente meses. Próximo. E eu peguei também, agora também em trabalhos americanos, né, publicados principalmente pela Universidade de Nova York, algumas razões para essa readmissão de pacientes que, por Covid agudo, que tiveram que voltar ao hospital. Seja por desconforto respiratório, por sepsis, pneumonia, insuficiência cardíaca, episódios tromboembólicos, doença psiquiátrica, entre outros. Então, é uma diversidade, e agora que nós estamos tendo conhecimento dessa síndrome pós-aguda. Próximo. E quais são, do ponto de vista clínico, essas manifestações da síndrome pós-aguda? Seria dispneia, ou apenas um desconforto respiratório, a fadiga, tosse persistente, mal-estar pós-esforço, dor torácica, embotamento cognitivo, principalmente a memória de alguns pacientes que eles relatam que está prejudicada, não decoram com a facilidade de antes da Covid, dores de cabeça que persistem, dor abdominal, diarreia, insônia, rash cutâneo, quer dizer, exantemas, e em especial eu queria chamar a atenção porque dos 540 pacientes que eu acompanhei ao longo desse período todo, de abril de 2020 até hoje, eu vi, por exemplo, o surgimento de urticária. O rash cutâneo ser sob a forma de uma urticária, tratada com antihistamínicos, às vezes por 15 a 20 dias, ou às vezes até um pouco mais, e tem a solução do problema. A gente não pode atribuir, logicamente,
a Covid. É apenas um detalhe de que alguns pacientes apresentaram esse comprometimento cutâneo. Alguns apresentam alterações do humor, anosmia ou disgeusia, que podem perdurar algumas semanas, e há também o relato de irregularidade menstrual. Próximo. Não raro, ao invés da gente ter uma síndrome pós-Covid aguda, a gente observa que alguns pacientes, depois que se recuperam da forma aguda da doença, relatam que os quadros que eles já apresentavam antes da Covid, quer dizer, situações patológicas pregressas, foram exacerbados. Então, paciente que tinha sua asma controlada, às vezes começaram a ter que usar corticosteroides e broncodilatadores. Pacientes que eram hipertensos, mas mantinham sua pressão arterial dentro da normalidade, começam a referir surtos de hipertensão arterial, diabéticos compensados começam a ficar menos compensados, doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios do sono, principalmente insônia, doenças autoimunes, que deve ser abordada aqui pelo nosso colega Marcos Dias Leão, alterações psíquicas, como depressão, ansiedade, fibromialgias, etc. Ou seja, a doença pode trazer apenas a exacerbação de situações patológicas prévias. O próximo. E nesses próximos 4 últimos slides, a gente faz apenas uma revisão dos principais setores e sistemas da economia orgânica que podem estar comprometidos nessa síndrome pós-Covid aguda. No cardiovascular, principalmente miocardite, insuficiência cardíaca, pericardite e síndrome da taquicardia ortostática postural. O próximo, quer dizer, do ponto de vista cardiovascular, essas são as principais alterações. No aparelho pulmonar, uma doença pulmonar intersticial ou hiperreatividade das vias aéreas, aquela história de que alguns pacientes tiveram crises de broncoespasmo depois da fase aguda da Covid-19. Dentro dos problemas renais, um comprometimento parenquimatoso, caracterizando uma doença renal crônica. Na dermatologia, sob a ótica da dermatologia, queda de cabelo, alopecia ou rastro cutâneo, que a gente já comentou. O próximo. Ainda nós temos, do ponto de vista alterações reumatológicas, como artrite, fibromialgia, doenças do tecido conectivo de uma maneira geral. No endócrino, diabetes e hipotireoidismo, eu também tive a oportunidade de ver 2 pacientes que apresentaram hipotireoidismo após a Covid-19. No aparelho neurológico, acidentes vasculares, disfunção olfatória gustativa, que a gente já comentou, alterações da memória, fraqueza e cefaleia, e aqui eu chamo a atenção para essa fraqueza muscular e a dor de cabeça frequente nos pacientes pós-Covid. A tendência é que isso possa perdurar algumas semanas. E, finalmente, nesse último slide, o próximo, a gente tem essas alterações no psíquico, alterações psíquicas, como depressão, ansiedade, psicose. Do ponto de vista de alterações hematológicas, a embolia pulmonar, a trombose arterial, o tromboembolismo venoso, que a gente vê pós-Covid e eventualmente também pós-vacina. No setor da urologia, incontinência e disfunção sexual, e outros, como perda de peso inexplicável, uma exacerbação de processos alérgicos, dores vagas e assim por diante. Portanto, é uma situação, se a gente diz que a doença Covid-19 é nova para nós e que estamos estudando, vocês imaginem agora a gente ter essa outra preocupação,
que é o estudo dessa síndrome pós-Covid aguda. Então, apresentei assim a parte geral dessa síndrome e deixarei com os colegas que compõem esta mesa para tocar em aspectos específicos. Obrigada, doutor Luiz Alberto, pela excelente explanação, bastante didática, como sempre, e elucidativa também. Bom, doutora Roberta, os sintomas estão normalmente associados a 10 sistemas do organismo. Uma das sequelas registradas com mais frequência foram astenia, fadiga, astenia, mal-estar após esforço, disfunções cognitivas, algumas dificuldades sensoromotoras, aí vem a parte neurológica, memória, cefaleia, entre outros, como bem explicado por doutor Luiz Alberto. É visto também, principalmente no pós-imediato, uma fadiga excessiva e em indivíduos na faixa etária de 18 a 50 anos, aquele chamado brain fog. Além desses déficits, né, da parte executiva do cérebro, sintomas psiquiátricos, né, como foi bem relatado, têm uma frequência bastante razoável. Fale-nos um pouco, principalmente dessa questão relacionada com a fadiga, a astenia. Boa noite a todos, é um prazer estar mais uma vez em uma mesa tão repleta de especialistas, amigos, colegas, comentando e aprendendo sobre a Covid. Esse aspecto é muito importante no contexto da Covid, tanto na sua fase aguda, na questão da fadiga, como também no Covid longo. Eu acho que dentro dos sintomas, o mais frequente que a gente tem ouvido é a queixa realmente da fadiga e dessa baixa concentração, queda nos níveis de atenção. E quando a gente relembra os mecanismos fisiopatológicos de como a doença se processa, em homenagem novamente ao nosso querido professor Dr. Suassuna, tudo começa na mitocôndria. É uma doença fundamentalmente do metabolismo. Então, se o sintoma é fadiga, a gente se volta para a fonte geradora de produção de energia do organismo, e a organela mais prioritária nesse ponto é a mitocôndria, a nossa bateria mor. Então, nesse momento, a gente relembra que para você ter uma atividade mitocondrial ativa e permanente, é preciso que haja uma cadeia de citocromos, de coenzimas, de nutrientes, de micronutrientes, de íons, que seja suficiente para a atividade da célula formar aquela fosforilação oxidativa e a formação do ATP, que é a moeda de troca de energia das células. E nesse contexto da Covid, é uma doença puramente catabólica. A gente costuma brincar dizendo que o paciente ele parece sofrer um triatlon, porque é uma grande carga de perda metabólica, lembrando que o próprio intestino ele é repleto dos receptores ACE2, então todo esse mecanismo chamado de leaky gut, que é o intestino friável, mais frágil, em que há uma perda importante da permeabilidade dos nutrientes, e principalmente por estar ali tão próximo das placas de Peyer, aquela concentração de linfócitos, cria uma tempestade ideal para que o vírus penetre rapidamente naquela mucosa, lese os linfócitos, ative a resposta de TH2 com atividade de interleucinas, que cause lesão autoimune, tanto depletando os neurotransmissores, no caso, a gente tem uma tempestade de serotonina, de dopamina, e por isso esses sintomas, tanto na fase aguda como no pós-Covid, de depressão, de perda da memória, a própria queda da testosterona, um consumo importante da testosterona na forma livre. Então, tudo isso compromete a área hipocampal, que dentro do contexto de estase e diminuição da oxigenação do tecido cerebral é verdadeiramente a área mais importante e mais rapidamente lesada nessa queixa de vasculite, de lesão vascular com perda da permeabilidade dessa região importante que vai estar relacionada com a memória, com a cognição, com essa capacidade do raciocínio. E é isso que a gente precisa recuperar no indivíduo, tanto através de uma nutrição com proteína de alto valor biológico,
evitando uma dieta que vá levar a mais inflamação. Então, a gente orienta que o paciente, durante a fase aguda, pelo menos nos primeiros 20 dias, reduza a ingesta, né, de lactose, glúten, ainda que ele não tenha intolerância, mas porque há uma verdadeira perda do que a gente já aprende, né, no contexto das enteroviroses e diarreias, e a perda das disacaridades, essas enzimas que vão, né, ser necessárias para quebrar as moléculas da lactose. Então, a gente prioriza que a alimentação seja o mais saudável, o menos inflamatória e que haja uma reposição dos micronutrientes. Aí entra o papel do zinco, do selênio, da silimarina, a coenzima Q10 como cofator importante dos citocromos na mitocôndria, a própria glutationa, né, lembrando que ela é um componente importante para a gente fazer óxido-redução e proteger essa mitocôndria, fazer essa recuperação, e a piroptose, né, a própria ivermectina tem esse, né, esse lado de tanto ativar o sistema ubiquitina-proteossomo, que é como se fosse uma espécie de vigilância interna, tanto para erros do metabolismo, como para invasores e como também para organelas que estão precisando ser recicladas. Então, nesse contexto, ela está sendo muito utilizada dentro do grupo do Frontline COVID Critical Care Alliance, da Flórida, o Dr. Mobi Saed, a doutora Tess Lawrie, na Inglaterra, no British Research Ivermectin Development. Então, esses grupos internacionais vêm estudando a ivermectina nesse sentido. E lembrando que ela foi estudada também no contexto da artralgia pós-chikungunya. Temos trabalhos de pesquisadores brasileiros que fazem o uso dessa medicação e que dosam ao longo do tempo e veem uma queda na interleucina 6, na interleucina 10, mostrando ela com atividade imunomoduladora. Tanto, então, na fase aguda como na fase do pós-Covid. Então, é uma grande área de interesse, né, de vários pesquisadores, que já está sendo feita, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, para a área da pós-Covid, porque a gente tem essa importante recuperação, né, a fadiga muscular, levando principalmente a lesão, né, de serotonina, a perda da massa magra, e lembrando que quanto maior a disponibilidade e a capacidade para o exercício antes da doença, melhor a sua resposta. Então, tudo isso está dentro do contexto de caquexia, que é o alto metabolismo levando à perda de massa magra e a uma dificuldade na recuperação desses pacientes. Por isso, a reintrodução de vários componentes que a gente utiliza em nutracêuticos, né? Existem até, dentro do contexto que a gente já conhece das síndromes da fadiga crônica, da reumatologia, do paciente crítico de UTI que se recupera, até mesmo a reposição, né? Nandrolone, oxidrolone, são outros medicamentos que a gente sempre faz uso para recuperação da massa muscular, a L-carnitina. Dentro do contexto do HIV, a gente também tem muito essa reposição, e outras síndromes consumptíveis, né? Dentro da oncologia, a gente também tem muito esse estudo na parte de recuperação de massa muscular. Então, no contexto do brain fog, que é esse embotamento sensório, que pacientes, inclusive, têm queixa de narcolepsia. Em meio ao trânsito, o relato do paciente é que ele literalmente sofre um apagão e tem um TCE, um trauma crânioencefálico, e bate, né, no para-brisa. Outro que dentro de casa está indo da sala para a cozinha fazer alguma atividade e quando chega na cozinha não lembra do que é que ia fazer. A perda da memória recente. Então, dentro desse contexto, a gente lembra também do papel da tiamina, né? Na parte da geriatria, ou mesmo com relação à reumatologia, dentro do que a gente já estuda de síndrome de fadiga crônica, é muito utilizado, já desde a década de 60, na verdade, é muito estudado no início no Japão, o composto da subutiamina, né, que é uma formulação sintética da tiamina e que tem uma atração mais rápida pela barreira hematoencefálica e consegue fazer essa recuperação dos neurônios do hipocampo, melhorando a atividade de memória. Então, isso já é estudado para pacientes com Alzheimer, síndrome de fadiga crônica, e foi reposicionado para síndrome pós-Covid. Então, a gente vê alguns pacientes ainda no finalzinho da fase aguda, já começando a fase crônica, da segunda, terceira semana, se recuperando com essa utilização desses compostos. Mas é importante frisar isso. A doença pós-Covid nada mais é do que um substrato de um momento de grande perda de nutrientes daquela lesão metabólico imune mediada.
Não sei se eu respondi a tudo. Certo. Respondeu a tudo e um pouco mais. Ok. Doutor, vamos aqui. Doutor Marcos Dias Leão. Então, vamos aqui para como é que a gente pode conversar um pouquinho sobre as sequelas oncohematológicas, de imunodepressão, ou às vezes manifestações autoimunes, e tireoidianas. Muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não. Para se livrar, né, do SARS-CoV-2 e às vezes de alguns outros elementos, mas do novo coronavírus, o nosso sistema imunológico, diante da doença, desencadeia um processo inflamatório, né, que muitas vezes é exacerbado em algumas pessoas, uma parcela, essa tempestade de citocinas, tempestade inflamatória. E dentre os órgãos afetados, né, a questão do pulmão naquela batalha, restam fibroses, vem o cansaço, alguns pacientes não conseguem realizar tarefas rotineiras, a fadiga se instala em função disso também, problemas com relação à parte cognitiva, as citocinas afetam a musculatura, vem a fraqueza, a dificuldade de se movimentar e, consequentemente, de movimentação dos membros, né? Alguns sofrem aí a perda também significativa de massa muscular, e isso gera muitas vezes a dificuldade desses músculos de auxiliar no bombeamento, potencializando o cansaço e elevando a probabilidade de trombose. Falando em circulação, vasos, né, que ficam abalados com essa tempestade, o risco da questão do infarto e AVC aumenta. Então, não é à toa que se utilizam, né, em algumas situações, na maioria delas, os anticoagulantes. Então, passo a palavra para você dar aí sua aula, fazer sua explanação. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, né? Estar sempre com esses professores que a gente admira há muitos anos, né? Desde os primórdios do inglês. Né? E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre as complicações oncohematológicas do pós-Covid-19, mas antes eu quero ressaltar alguns aspectos. Esse estudo das complicações, nós estamos apenas começando, como já foi muito bem ressaltado pelos expositores anteriores. Né? O que é começar? A gente está começando a perceber que há um aumento de frequência de determinadas entidades que já existiam, porém, no pós-Covid, essas entidades estão ocorrendo numa frequência maior. Então, nós levaremos algum tempo para provar quanto aumentou dessas entidades novas. Então, muito do que nós iremos falar, parte vem da literatura, parte vem do nosso estudo observacional, do nosso dia a dia. É lógico que todo raciocínio clínico se baseia numa base fisiopatológica sólida. Então, nós vamos analisar primeiro eventos que estão ocorrendo com mais frequência, baseado em possibilidade que esses eventos sejam secundários a fenômeno fisiopatológico da doença Covid-19. Para você ter uma ideia, nós observamos alterações da série vermelha em todos os seus aspectos. E eu vou comentar, vou fracionar esses aspectos, posteriormente farei um resumo desses aspectos, e à medida que nós somos evoluindo, a gente vai tentando dar alguns enfoques de doença que cada vez mais a gente observa nessa enfermidade. Né? Inicialmente, a série plaquetária. Existe variação da série plaquetária entre 5% e 21%. Então, quase um quinto dos doentes podem apresentar plaquetopenia. E plaquetopenia no doente grave, se a gente for fazer score de mortalidade, aumenta bastante a probabilidade de morte quando esses doentes desenvolvem plaquetopenia, seja na fase aguda, seja posteriormente a essa fase aguda. Lembrar que série plaquetária ela é responsável para que a gente não sangre.
Mas existe uma entidade que alguns autores mais entusiasmados chegam a descrever em 1/3 dos casos de Covid, em alguma fase ele desenvolve uma síndrome chamada síndrome do corpo antifosfolípide. A síndrome do corpo antifosfolípide leva a uma plaquetopenia, mas diferentemente da apresentação clássica de sangramento nessa plaquetopenia, a gente vê trombose. Trombose que pode ser venosa, ou seja, nas veias, principalmente dos membros inferiores, levando ou não a embolia pulmonar, mas nós temos também trombose arterial. Então, no pós-Covid, nós estamos observando um discreto aumento dos fenômenos trombóticos arteriais, seja cerebral, seja miocárdio. Outra situação que nós observamos é a pulpa trombocitopênica imunológica. A pulpa trombocitopênica imunológica, essa sim, cursa com plaquetopenia severa, geralmente abaixo de 20.000, e síndrome hemorrágica, aquelas petequias, sangramento de cavidade oral, sangramento pelas vias urinárias, hematúria, digestivo, etc. E tem uma ressalva. Essa pulpa trombocitopênica imunológica também pode vir pós-vacinal, que nós já conhecíamos de outras vacinas antivirais. Essa plaquetopenia pós-vacina pode ocorrer de 1 a 3 semanas pós-vacina. Em relação à série branca, a grande vedete é a linfopenia. Nós aprendemos em clínica médica que menos de 800 linfócitos é uma imunodepressão grave. Essa linfopenia é observada em 70 a 100% dos pacientes. E essa linfopenia é muito importante para que a gente compreenda o que pode advir dessa queda de linfócitos. Essa queda de linfócitos, lembre-se que o linfócito, o sistema linfático, é responsável pela imunidade elaborada, seja humoral, seja celular, e é ela grande vigilante para clones autorreativos, ou seja, para doença autoimune, como também é o nosso sistema de vigilância, que se alguma célula sofre uma mutação, esse sistema imune vai bloquear. Então, só com essa afirmação numérica de linfopenia, a gente já pode projetar que esses pacientes eles são susceptíveis a doenças neoplásicas, como também a doenças autoimunes. Com relação à coagulação, isso está muito bem descrito, ninguém discute mais sobre a veracidade, sobre a certeza desse fenômeno. A gente tem elevação de dedímero que se prolonga 4 meses após o processo. Então, isso serve para nos ensinar duas coisas. A primeira, que nós temos risco de trombose, seja venoso, seja arterial, em até 4 meses pós-Covid. Então, a monitorização do dedímero, como foi citado pelo professor Luiz Alberto, deve ser seguida até chegar a níveis normais, porque é variável de pessoa a pessoa. Os fatores da coagulação, eles não são consumidos. O que a gente observa de alteração do fator da coagulação é o fibrinogênio elevado, que é a base da coagulação. Então, eu tenho dedímero elevado, que nada mais representa do que a formação de coágulo, esse coágulo desfeito na corrente sanguínea, por isso que o dedímero sobe. E quem alimenta esse coágulo é o fibrinogênio, que está elevado pelo processo inflamatório. Então, a trombose,
É quase uma constante nesses quadros. Lembrando que, para nossa sorte, os fenômenos trombóticos, eles ocorrem, mas raramente eles são sintomáticos. Mas, por eles não serem sintomáticos, eles têm que ser tratados. Então, o ensinamento de alteração na coagulação é anticoagulação prolongada. A série vermelha, nós temos a anemia. A anemia geralmente é em decorrência do processo inflamatório sistêmico, que nós já discutimos muito nas aulas anteriores. Mas existe também a anemia hemolítica autoimune. A gente já começa a ver um número maior de anemia hemolítica autoimune. Que o que é isso? É meu próprio organismo criar anticorpo contra a minha hemácia. E aí a necessidade transfusional, e aí avaliar se tem outras doenças associadas. Mas não é só na parte periférica que a gente tem alteração. A gente tem alteração também na medula óssea. Existe uma síndrome extremamente grave que precisa ser reconhecida, que é uma síndrome chamada síndrome hematofagocítica. Que danado é essa síndrome? O processo inflamatório na medula desregula o estroma da medula óssea. A medula óssea tem um tecido de sustentação. Esse tecido de sustentação é quem dá acalma os processos inflamatórios, é quem define se a medula vai produzir glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaqueta, etc. E precisa estar em perfeita harmonia. Ocorre uma perturbação tão grande desse tecido, desse estroma, que faz com que os macrófagos da medula óssea fagocitem série vermelha, série branca, série plaquetária, mostrando no sangue periférico uma pancitopenia. Cai tudo, com alto requerimento transfusional, etc. Outra manifestação que a gente observa, principalmente nas necrópsias de Covid, é que, seja no baço, seja no linfonodo, existe uma atrofia dos folículos linfóides. Que danado é folículo linfóide? Folículo linfóide é uma estrutura dentro do linfonodo e que nesse folículo linfóide ficam os linfócitos T e B armazenados, quando são chamados, entrar na circulação sanguínea e atuarem. Pois esses folículos linfóides estão atrofiados. E depois eu comento sobre isso. O que é que isso implica? Ocorre redução de macrófago dentro do baço, principalmente, CD68 e CD169. Isso tudo culminando numa depressão de linfócito T e B, responsável pela imunidade celular e humoral, respectivamente, acarretando aquilo que eu comentei lá na linfopenia. Então, a gente não só tem linfopenia, como a gente tem uma redução do tecido hematopoético, do tecido linfóide secundário, que é o baço, e o linfonodo, levando a imunodepressão grave. E o pior é que nós não temos como aquilatar a intensidade de imunidade celular ou moral. Nós não temos um dado para dizer você tem 20% de atividade ou 40% de atividade. A gente só diz tem ou não tem. A gente não tem o meio termo de estudo de quanto a doença provocou imunodepressão nesses pacientes. Aí a forma geral, só para nós comentarmos, é que a plaqueta pode estar diminuída pelo efeito direto da medula óssea, pela tempestade de citocina, pela trombose e pela plaquetopenia. A coagulopatia nós já discutimos, principalmente é consumo e não é coagulação intravascular disseminada. Isso aí fique bem claro. Para ter coagulação intravascular disseminada, eu preciso ter queda dos fatores, que eu vejo com TP e TTP caindo, que não é o caso do Covid. Fibrinogênio desaparecendo, que muito pelo contrário, nós temos fibrinogênio alto.
Nós podemos ter plaquetopenia, mas a plaquetopenia pode ser autoimune ou SAF. O que nós temos é um processo inflamatório generalizado no endotélio vascular, e isso aí levando ao dano do endotélio e aí gerando a coagulação. Então não é coagulação intravascular atenuada, é tromboinflamação. Na série vermelha eu já discuti rapidamente, e na série branca todas aquelas manifestações que foi comentado sobre a fisiopatologia. Aqui de linhas gerais, o Luiz Alberto falou muito bem, o que nós vamos ter é exatamente comprometimento sistêmico do doente, né? Nós temos comprometimento neurológico, vários, que já foi comentado, renal, hepático, gastrointestinal, hematológico, inflamatório, pele, etc. Então, lembre-se que o Covid-19 é uma doença do endotélio e o endotélio está em todo canto. Por último, só para a gente analisar dois aspectos. Em relação à doença autoimune, nós já sabíamos que quando o indivíduo era acometido por infecção viral, tipo dengue, sarampo, etc., etc., eles poderiam vir a desenvolver ou funcionar como um gatilho para as doenças autoimunes. Mas a lista de doenças autoimunes que podem ser desencadeadas pelo Covid-19 é imensa e todo dia só faz aumentar. Esse trabalho de revisão, publicado numa revista reumatológica, ele mostra uma lista de anticorpo antifosfolípide, síndrome de Guillain-Barré, a neuromielite óptica, etc., etc. A quantidade de manifestação autoimune, por razões comentadas anteriormente, a cada dia aumenta mais. A dúvida é, essa frequência a gente pode imputar como sendo pós-Covid? Essa é a questão. Fisiopatologia nós temos, contudo, a gente vai levar um tempo para provar que a eclosão dessas doenças autoimunes aumentaram. Por último, e aí vai uma observação pessoal, e eu fiz questão de não... porque não encontrei na literatura nada que ainda respaldasse o que eu vou comentar, mas o que a gente tem observado é o aumento das doenças hematológicas, notadamente oncológicas, né, a oncohematologia propriamente dita, de doenças raras, principalmente linfóide. A gente tem observado linfomas raros, leucemia linfóide crônica de apresentação atípica, indivíduos que passam 16 anos com a leucemia linfóide crônica, que a gente só fazia observar sem tratamento, pós-Covid, essa doença acelera e a gente é obrigado a tratar. Linfoma que é de baixo grau, que acelera para linfoma de alto grau. Linfomas que a gente encontra em 5 milhões de habitantes, casos novos dando, e aí aparece esse linfoma em série 1, 2, 3 casos. Então, as doenças oncohematológicas, principalmente as doenças da linhagem linfóide, então os linfomas, eles vão aumentar no pós-Covid, eles têm aumentado no pós-Covid. Então, a gente não pode fazer uma explanação que a gente não coloque uma observação para a população. Então, o ensinamento que eu trago para vocês é que se observe no pós-Covid. Em caso de dúvida, procure o especialista. Não deixem as doenças progredirem. Não deixe sintomatologia agravar. Existe sim doença pós-Covid e existe doença pós-Covid grave. Era isso que eu tinha para... Ok, obrigada, doutor Marco. Bastante esclarecedor, e aí já comentários lá, assim, pessoas se enquadrando em algumas sintomatologias que foram faladas. Bom, dentro do que você acabou de falar também, que você falou, né, que observem os sintomas, né, não deixem, não ignore-os. E eu vi recentemente uma informação assim, mostrando que
por exemplo, dentro do que até a gente vai conversar com o doutor Fernando, idosos e portadores de doenças de base, né, merecem uma atenção especial, lógico, porque é um organismo já debilitado, com um processo inflamatório já crônico e sofre mais, a probabilidade de sofrerem com as sequelas é maior. E isso tem se visto que principalmente os idosos, tendem a ignorar pequenos comprometimentos que começam a aparecer, porque pensando que é da propriedade, que na realidade da Covid que tiveram, no caso de quem teve o idoso acometido. Que isso, de repente, pode ter outras consequências. Então, é importante a atenção ao que se sente, principalmente depois da doença. Doutor Fernando, como podemos explicar, assim, do ponto de vista da célula, né, que mesmo as pessoas, por exemplo, com boas condições clínicas de saúde anteriores à doença, como explicar com relação à parte celular, visto que o comprometimento mitocondrial é enorme na fase aguda da Covid-19, e muitas vezes o dano a essas mitocôndrias, bem como sua recuperação, estão diretamente ligadas, relacionadas a esses sintomas tardios. Precisamos avaliar, né, esses 3 domínios de distúrbios, o cardiorrespiratório, o motor e o cognitivo, principalmente, hematológico. Cada pessoa apresenta um conjunto de manifestações diferentes, mas tudo está, como a doutora Roberta iniciou a sua fala, ligado à questão mitocondrial. Depois dessas observações feitas pelos colegas, mais uma vez agradecer também o convite de estar aqui presente com essas autoridades em Covid, queridos amigos e queridos ex-alunos, querido colega Luiz Alberto, que eu não podia ser jamais seu professor. E assim, eu gostei muito da maneira como os colegas que me antecederam colocaram os seus pensamentos em relação a cada item analisado. Mas aí restou-me fazer algumas indagações, que nós estamos falando do depois. Não estamos falando mais em letalidade, não estamos falando mais em internamentos, intubações, estamos falando e depois da alta. O que acontece? O que nós poderíamos fazer antes para evitar o depois? Esse depois que parece tão sombrio, até mesmo em relação ao desfecho final da doença. Então, vamos fazer algumas colocações, como dizem, filosóficas, pode até ser, mas que são indagações que precisam ser pensadas. A primeira pergunta é essa: Covid é uma doença autolimitada? Quando nós vamos estudar a fisiopatologia do Covid, e quando foi comparado a Covid com a tuberculose e com a influenza, eles verificaram que no mecanismo de lesão das 3, na influenza e na Covid, havia um desfecho importante de macrófagos, mas na influenza os linfócitos eram normais e na Covid havia uma depressão de linfócitos. Na tuberculose havia uma hiperplasia de linfócitos. Quando você compara essas 3 doenças a nível imunológico, você sabe que tuberculose, a gente tem a doença, a infecção, e a gente pode ter sintomas ou não. Mas se a gente se vacina, não vai ter a doença grave. Se a gente aprendeu na escola de medicina que meningite tuberculosa pode ser evitado pela vacina, mas tuberculose pulmonar não, você pode não evitar. Então, quando eu faço esse paralelo, eu quero dizer que uma das características da Covid-19 é uma verdadeira catástrofe linfocítica. Foi muito oportuna a apresentação do professor Marco Leão, quando ele fala que 70% a 100% dos pacientes têm linfopenia. Aliás, eu nunca vi. E os pacientes que eu peguei com linfocitose não eram, na verdade, Covid. Então, acima de 2.000 linfócitos, esqueça. Manda o paciente passear, procure uma arbovirose, ele não tem Covid. Então, a linfopenia é uma característica da doença, mas é uma linfopenia que eu não sei que linfócito é.
Essa linfopenia às custas do T, do CD4, do CD8, linfócito B, que tem pouco, não deve ser. Mas que linfócito é esse que está baixo? Outra coisa importante é que, como muito bem falou o professor, nosso grande imunólogo, hematólogo, falou que o linfócito, ele não é só da infecção viral. Ele é o vigilante da neoplasia e é o vigilante da doença autoimune. Muito também a professora Roberta comentou. Então, esse linfócito vai permanecer baixo. Nós temos um grande número de pacientes que mantêm sintomas com linfócitos baixos. Esses linfócitos custam a normalizar. É um sinal de mau prognóstico. A linfopenia abaixo de 800, que já é uma imunodepressão grave. Então, a pergunta que se faz, é uma doença autolimitada? A linfopenia contribui para que a doença torne-se assintomática e depois haja uma recaída ou uma recidiva? Indetectável pelo esse famigerado SWAB, que a gente não sabe se esse realmente é um teste que tem uma alta confiabilidade para dizer que o paciente tem carga viral? Não sabemos, não sabemos. Outra coisa importante, que a professora Roberta foi fundo, é que a gente, nós temos duas pandemias. Temos a pandemia dos eumetabólicos, aqueles que têm o metabolismo normal, aqueles que não têm a síndrome metabólica, aqueles que não têm resistência à insulina, não é dislipidêmico, é um indivíduo saudável. E tem aqueles indivíduos que têm as marcas da síndrome metabólica. Eu chamo a atenção mais uma vez. São aqueles que têm resistência à insulina, que já têm uma dislipidemia. Né? Recentemente, e esse trabalho agora deste mês, de agosto, foi feito um estudo pequeno, com 43 pacientes, mas que estavam fazendo uso de um imunobiológico para a Covid. E eles verificaram que a relação triglicerídeo dividido por HDL, quando era acima de 7,45, estava relacionado com doença grave e ventilação mecânica. Vejam só, quando eu sempre disse que é uma doença imunometabólica, ela começa com um desmetabolismo, é um incêndio celular, é uma fogueira que é acesa nas células velhas, fracas, as células intoxicadas dos pacientes que pertencem a esse vasto grupo de risco. Então, quando se coloca hoje como marcador de gravidade um marcador metabólico, esse marcador metabólico deve, a partir de agora, ser monitorizado do pós-Covid. Não deixa o HDL cair, não deixa o triglicerídeo subir, vamos fazer controle dietético, vamos fazer atividade física, vamos mudar a história natural da doença para que ela não se torne sintomática, colocando essa longa lista de morbidades que foram apresentadas aqui. Então, se é uma doença metabólica, veja bem, o HDL abaixo de 30, eu antes de ler esse trabalho, eu dava muito valor ao HDL abaixo de 30, eu vejo pacientes serem internados. Quando tem um HDL alto, eu nem me preocupo, mas agora eu vejo que já há trabalho mostrando que a relação, que já tem uma relação neutrófilo-linfócito, que está relacionada com a gravidade. Então, você tem um marcador metabólico para internamento em UTI. Isso é muito importante para saber que não é uma doença comum. Não é uma pandemia, é uma sindemia. É uma interação entre um vírus e um hospedeiro fragilizado metabolicamente. Principalmente do ponto de vista oxidativo, como muito bem a professora Roberta falou. E exatamente dentro desse contexto que essas pessoas, quando ficam curadas, entre aspas, da Covid, não devem simplesmente achar que estão livres da doença e que agora vão se vacinar e vão ficar totalmente livres. Não. Por quê? Essas pessoas, não garantimos que essas pessoas, primeiro, que não tenham mais vírus. Segundo, que o processo não esteja em atividade. Mais uma vez, reforçando aqui o que foi dito, pode apenas o vírus ser um gatilho. Esse vírus pode não ser o vírus citopático que a gente
aprendeu na infectologia. Aquele vírus destruidor, como o vírus da raiva, né? Aquele vírus que mata o hepatócito, como o da hepatite A. Pode não ser um vírus citopático, mas ele pode ser um vírus que gosta de receptores. É um vírus que vai na resposta imune inata, onde tem dezenas de receptores. Fala-se tanto em ACE2 e os outros. E o receptor da glicose, e o faresoide, e o receptor CD147, e o receptor e o 47, e esses estão esquecidos. Então, diante dessa ampla, essas portas que são abertas, e esse CD147 tem um aspecto interessante, que ele é quem abre a porta para o vírus entrar nos linfócitos. E ao contrário do ACE2, né, que não está presente nos linfócitos, mas esses estão presentes em todas as células imunes. E ele pode ser responsável pela morte direta dos linfócitos. E quando o professor fala que vê o aumento do número de casos e a evolução mais grave dos linfomas, das neoplasias, eu lembro que o mecanismo apoptótico, que mais uma vez é comandado pela velha mitocôndria, é o elemento responsável pela vigilância oncológica. E os grandes trabalhos que foram feitos nos medicamentos que têm um efeito piroptótico, que tem um efeito em renovar a célula. Esses estudos foram feitos na oncologia, exatamente mostrando a vigilância que esses linfócitos reativados, seja pela ivermectina, seja por outras moléculas, provocam a vigilância, exatamente fornecendo uma melhor resposta e, consequentemente, o controle dessas doenças. E quando a gente fala que a gente tem que tratar os pacientes o mais cedo possível, agora é preciso saber também que tem que tratar os pacientes o mais tardiamente possível para uma nova doença que é o pós-Covid. Eu sempre digo que quando eu estou terminando o tratamento, você vai tomar esse medicamento que você tomou lá atrás para evitar que novos sintomas da doença. E você vê um aumento do linfócito acontecer normalmente. Não são todos os casos, obviamente, mas a gente nota que existe, sim, uma homeostase que pode ser restabelecida fazendo os fundamentos dos mecanismos de ação desses medicamentos totalmente comprovados pela medicina transnacional, pela medicina ômica, pelo estudo computacional, mostrando que esses medicamentos atuam em determinados pontos da célula que podem reverter esses quadros dos quais aqui nós comentamos. Então, aqui já digo mais uma vez que Covid não é a doença, não é exclusiva dos infectologistas, não é só dos médicos, a importância dos nutricionistas hoje, a importância daqueles que cuidam da saúde nutricional, para que eles possam aprofundar, descobrir exatamente quais os medicamentos antioxidantes, quais os nutracêuticos antioxidantes que podem ser acrescentados na dieta. Tem que se fazer uma volta à atividade física para aumento da irisina, melhoria da atividade oxidativa aeróbica, para que haja, na verdade, o tratamento de base do Covid, do pós-Covid, pode ser uma prevenção prevenção primária, a nível de se evitar esses novos sintomas. E aí a gente sabe que se a gente faz isso, a gente está fazendo a medicina básica. Nós temos uma atenção básica, nós temos o programa de medicina de família, nós temos uma estrutura que deverá ser ativada mais até do que o Covid. Porque o Covid vai aos poucos se estabilizando, mas vão surgindo os pós-Covid que vão mais uma vez tomar, digamos assim, as nossas preocupações. Quando eu falo em terapia antioxidante, seja ela medicamentosa, seja ela nutricional, fica claro. Nós sabemos que as células do nosso corpo que gastam mais energia é a célula muscular esquelética, é a célula nervosa e a muscular cardíaca. Antes de aparecer Covid-19, a gente já sabia da doença cardiometabólica, dos cardiomiócitos inflamados, apodrecidos que ficavam sob hipóxia, atuando de maneira, digamos assim, parcialmente responsável, mantendo a vida do órgão, mas em condições inadequadas. Quando chegou o vírus e jogou gasolina no processo, então surge a cardiomiopatia
a cardiomiopatia do Covid, as miocardites, a insuficiência cardíaca, muito bem dita pelo Dr. Luiz Alberto. Essas manifestações de arritmia, de taquicardia postural, tudo isso está previsível dentro do contexto da doença de base. Quem é que não se lembra da desregulação autonômica da síndrome metabólica? Aqueles pacientes que ainda não são classicamente diabéticos, que não têm uma hipertensão descompensada, aqueles pacientes que estão ainda, eles fazem desautonomias. E quando eles adoecem de Covid, eles passam a ter oscilações de pressão, oscilações de frequência cardíaca, uma tempestade de serotonina, né? Então, eles começam, então, a ter quadros bizarros, graves, decorrente daquela descompensação da sua doença de base. Então, não podemos atribuir apenas ao vírus e se preocupar somente com o vírus, porque a população continua. O vírus pode passar, mas a população vai continuar desmetabólica, vai continuar oxidada, vai continuar fragilizada, apodrecida em suas células, se nós não cuidarmos da saúde como um todo. E aí não vai ser a vacina que vai resolver, não vai ser os medicamentos aí que vão aparecer, que vão resolver. O que vai resolver é uma consciência política de saúde pública que privilegia a saúde do cidadão em detrimento a saber se é Covid ou se não é Covid. Porque a partir de agora, um novo grande desafio para o mundo. Como conviver com essa doença crônica? Uma doença que parece ser crônica, que parece ser recidivante, que parece não ter limites, porque ela vai aniquilar de maneira indireta, ao contrário do HIV, que vai direto do linfócito, e a gente já sabe o que ele vai fazer. O Covid entra pela porta dos fundos, vai na imunidade inata, mina todo tipo de célula, e você não sabe como é que você vai se livrar dele. Porque até isso ele fez, muito sabiamente, bloqueando através do anestésico CD47, ele vai fazer com que essas células se anestesiem e não consigam fazer a resposta imunolinfocítica. Então, é uma preocupação. Síndrome pós-Covid aguda. E depois da síndrome pós-Covid aguda, e um ano depois, você disse que até 24 meses você pode considerar uma síndrome pós-Covid aguda, não é isso? Então, e depois, como a gente não sabe, nós estamos com 1 ano e meio, o que vai acontecer? Então, me parece que considerar que Covid-19 não é uma doença infecciosa viral. Ela é uma doença multifatorial, onde tem um componente bem mais forte, metabólico, inflamatório e imunossupressor. Quando eu falo inflamatório, diga-se tromboembólico, com todas as consequências que a inflamação vai provocar. E a gente só vai resolver o problema se a gente pensar como um todo. Um alimento que você come, um suco de maracujá que você toma, uma maçã que você come, qual é o significado de um alimento desse dentro do contexto antioxidante do nosso corpo? É preciso fazer com que todos os profissionais de saúde se juntem, o fisioterapeuta que faz a recuperação pulmonar, o enfermeiro que faz o cuidado, todos esses profissionais de saúde são de extrema importância nesse momento, porque temos que atacar uma doença multifatorial, uma doença que não se resolve apenas evitando que o vírus entre numa célula, porque ele vai entrar de qualquer jeito, que a imunidade inata tem vários receptores, muitos receptores, e o que se sabe, até os virologistas e imunologistas dizem, a imunidade humoral cai rapidamente, em menos de 6 meses, e a gente não sabe se essa imunidade celular cruzada realmente ocorre, porque não temos marcadores para ele. Então, o que fazer? Daqui para frente, é a gente saber que essas doenças existem, mas é pensar o paciente quando ele vai para a primeira consulta, para que, já pensando no depois. A profilaxia da doença tromboembólica, que o professor Marco Leão falou, importantíssimo. Quanto tempo ele vai tomar o medicamento? Ele vai saber que, olha, você está curado, você vai ter que tomar esse medicamento tanto tempo, até que essa proteína aqui normalize. Porque aí, senão, você vai ter um acúmulo de doenças graves que vão aumentar mais ainda a letalidade, como já não basta a doença aguda matando, vai matar mais tardiamente. Quando você soma
o estrago que essa doença está fazendo na população humana. Me parece que temos que ter essa postura, uma postura preventiva, responsável. Não estou falando aqui em Covid, não estou falando aqui eu estou falando aqui numa doença multissistêmica, multifatorial, uma doença que poderá se perpetuar na população humana se não tivermos um olhar também, como muito bem a doutora Roberta sempre tem dito, temos que olhar para a célula, porque a interação é vírus-célula. Então, se não conheço a minha célula, não sei como ela funciona, eu não sei como é que ela está sofrendo, não vou entender o que está acontecendo com o meu paciente. Tratar o paciente antes, durante e depois. E a gente nota que tem pacientes que já estão com a cabeça mais ou menos feita, eles já começam a tomar substâncias antioxidantes logo no início da doença. E o que a gente nota? Mais uma vez, os observacionais. Que esses pacientes demoram a inflamar. Esses pacientes fazem até um longo Covid. Eles passam, eles vão inflamar agora com 10º, 13º dia. E quando eles inflamam, você precisa de muito pouco anti-inflamatório para resolver o problema. Aquela história de usar corticoide em dose muito alta, isso tem que ter cuidado. Porque quando você, com um tratamento antioxidante, seja pela alimentação, seja por nutracêuticos, que você faz e ele retarda o processo inflamatório, então esse paciente vai fazer uma doença mais prolongada, mas uma doença mais benigna. Vai usar menos corticoide, vai usar menos imunossupressor, vai recuperar mais rápido seus linfócitos. E aí, essa me parece. Aí vão dizer que foi a cepa. Não, porque a nova cepa é assim. Parece que não é. Parece que existe realmente, a população já está tomando consciência que deve fazer alguma coisa antes para que o depois não aconteça. E é mais um aviso. O pós-Covid é um aviso que o paciente merece respeito e merece ser tratado convenientemente desde a primeira consulta. Era isso que eu queria dizer, desculpe, mas desse desabafo final, mas eu acho que é isso que nós temos que fazer neste momento, com a experiência que nós todos aqui temos dessa doença e sabendo que nós temos a solução, porque sabemos como esse vírus se comporta e sabemos como eliminá-lo precocemente, o mais rápido possível. Restaurar a saúde das células, principalmente as que gastam mais energia. O cansaço muscular, a fadiga muscular, nada mais é do que o comprometimento da fase aeróbica da respiração. É o bloqueio da cadeia respiratória, que só consegue fazer uma ATP em vez de 3. E que o oxigênio não é formando as espécies reativas de oxigênio, as espécies reativas de nitrogênio, que vão ativar o inflamassoma e levar à tempestade de citocinas. É assim que acontece na célula. Se a gente não olhar com esse olhar celular, que o que acontece na minha vida, na minha saúde, é porque acontece a nível celular. O princípio de Virchow, que a doença ocorre a nível celular. Então, mais uma vez chamo a atenção. A Covid pode ser apenas, o vírus pode ser apenas um gatilho, ele pode ser apenas um hóspede temporário ou definitivo. O fato de ser um vírus de RNA, que a gente já aprendeu no passado que vírus de RNA gosta de doença aguda, vai embora, é o exemplo da influenza, por exemplo. Mas a gente sabe que esse vírus é diferente. Ele mexe com a célula de tal maneira que ele ocupa todos os compartimentos da célula. Ok? Então era isso que eu queria dizer. Estou ávido por questões. Ok, doutor Fernando, muito obrigada. Então, sempre uma ótima explicação, uma bela aula aí para a gente. Realmente, como você falou, a inflamação, os pacientes, as pessoas muito desbióticas também, que realmente essa questão intestinal também é importantíssima. Doutora Roberta, gostaria de falar um pouco sobre a relação, um pouco falar da linfopenia, né? Fazer esse paralelo, porque me soprou aqui uma lembrança de todos os artigos que a gente vem lendo, do que o doutor Marco Leão comentou sobre esse fenômeno alvissareiro aí de novas neoplasias surgindo
às custas de linfócitos, e lembrando do que o doutor Suassuna explicou aqui da substrato fundamental, exemplo do que a gente aprende em todas as infecções virais agudas, como também no HIV, a linfopenia, como esse marcador de gravidade, eu lembro de um prêmio Nobel de Medicina agora recente, de 2019, que foi o Semenza, né? Não lembro se é espanhol ou não, mas em 2018 ele estudou a relação de um gene que orientava a forma como as células cancerígenas, se adaptando à hipóxia, inibiam esse mecanismo de não me coma, que é a proteína CD47. Quando ele estimula na apresentação da membrana a CD47, ela serve como uma espécie de maquiagem, de disfarce, para que os linfócitos e macrófagos não só não reconheçam a célula que tem ali um erro e que deve ser logo abortado, né, sinalizado para a apoptose, que é o recolhimento por essa via da ubiquitina proteossomo, como também ela inibe a via de ativação do interferon gama, que é quem vai ser a matriz que levará à morte pela fosforilação oxidativa e a formação dos radicais, né, oxidativos, óxido nítrico, dentre eles, dos micro-organismos intracelulares, pela resposta TH1 de macrófago. Então, está tudo interligado. É como se a gente fechasse, desligasse o mecanismo de resposta de reconhecimento das células infectadas pelo SARS-CoV, que aí eu volto para o link do trabalho de Semenza, de 2018, para o que viram em meados de junho, julho, não me lembro agora qual foi o mês, nesse artigo que dizia que o SARS-CoV-2 induzia a proteína CD47, que é a proteína não me coma, a don't eat me, a ser sinalizada na membrana e fazer essa imortalização das células, mas, ao mesmo tempo, a dúvida da linfopenia, nesse estudo de Semenza, ele viu que a ativação dessa CD47 também recrutava natural killers e linfócitos para dentro da célula tumorígena, do cancerígena, no caso do câncer de mama, né, que ele estudou. Então, quanto maior a proliferação daquela célula do tumor, maior o recolhimento e sequestramento do linfócito T e do natural killer ali. Então, a gente teria ali, então, na verdade, exatamente, como se fosse um mecanismo de sincício, né? Que a gente vê em alguns casos em que as células perderiam essa integridade, mas que você estaria ali sequestrando e inativando a ação do linfócito. Então, explica tudo isso que a gente está vendo no mecanismo de imunossupressão pelo linfócito da linfopenia da COVID grave e do mecanismo depois de suscetibilidade para pró-oncogênese. Lembrando que é exatamente esse mesmo CD47 que vai ativar o fator indutor de hipóxia, que por sua vez é inibido pela ivermectina, assim como também a sinalização da proteína CD47, assim como também a ivermectina ativa o sistema ubiquitina proteossomo. Então, por sua vez, esse fator de hipóxia entra no núcleo da célula pelas importinas alfa e beta, que é inibido pela ivermectina. Então, tudo se fecha nesse velho e bom remédio que sofre um assassinato de reputação agora pelo FDA, que está enormemente preocupado pelo volume de prescrições que aumentou nos Estados Unidos desde novembro, mas que ele esquece de deixar um detalhe. A gente relembra que nos Estados Unidos, muitos americanos não têm seguridade social, eles dependem muito do fato de serem autônomos, eles não têm plano de saúde, não têm SUS, então eles recorrem muito à automedicação e a dificuldade de se adquirir ivermectina humana e com restrição de liberação em farmácia, levou-os a procurar a formulação pasta de veterinária, que pela maior lipossolubilidade levou a esse alerta do FDA com o aumento do número de encontros em emergências de pacientes com tontura, dor de cabeça, dor abdominal e diarreia, mas zero óbito. Exatamente. Inclusive, você falou agora, o bacilo da tuberculose ele faz o contrário. O bacilo da tuberculose, ele faz o sequestro de linfócitos para formar o granuloma tuberculoso, e esses linfócitos não sofrem influência do CD47. Uhum. A influenza sofre,
cuidado com a influenza, inclusive simulando o Covid, nas UTIs, e o Covid. Mas o bacilo da tuberculose ele não sofre esse processo. Tanto assim que os linfócitos da tuberculose são hiperreativos. Daí o PPD vai lá para cima. Então, assim, qual é a diferença? É que na tuberculose você tem a infecção, mas tem uma forte resposta linfocitária, você tem uma imunidade celular. Essa imunidade celular do COVID É anérgica. é alérgica, porque ele não funciona. Enquanto tiver lá Tá bobão. o don't me eat, ele não vai funcionar. Então veja bem, essa energia, ela vai levar a que a doença, esse vírus, passe mais tempo no nosso organismo, e a gente não sabe se ele vai ficar por muito tempo, ou se você vai se reinfectar por ele. Por outro lado, a baixa quantidade de linfócito T, linfócito B, você não vai ter imunidade, porque seu neutralizante vai lá para baixo, e você não vai ter linfócito T para ter imunidade celular. Aí vem a imunidade de treinamento. A imunidade de treinamento é epigenética. Você tem que entrar em contato para produzir RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai fazer você ter fatores de proteção. Então, a imunidade coletiva que tanto se pensa, a imunidade de rebanho que tanto se pensa, pode ser apenas uma utopia, porque você não vai conseguir se essa imunidade celular ela não está comprovada. Não só não está comprovada, como a gente não sabe. Ou está e a gente não sabe identificar, como o doutor Marcos disse, a gente não tem como ter marcadores, como a gente faz no HIV, para, né, quantificar CD4, CD8, enfim, CD47 e todos os outros, para a gente dizer, aqui jaz uma imunidade celular ativa. Eu tenho 3 aspectos para comentar. Eu tenho muito medo de falar em oncologia e a gente colocar todas as fichas num mecanismo único de escape da célula tumoral. A célula tumoral ela é autônoma, ela multiplica por ela mesma, o meio não influi nada para ela. Covid também. Ela não decide, ela é quem decide quanto vai proliferar, ela só tem um lado que não é inteligente, né? Ela multiplica tanto que termina matando o hospedeiro e ela morre, porque ela matou o hospedeiro. Ela tem esse dado. Agora, né, Fernando, eu queria que você comentasse, sim, só fechando esse item. Então, só para lembrar que cada dia mais se conhece escape de célula tumoral, o escape CD47 com não me devore é real, está se estudando isso. Recentemente, vou só comentar rapidamente, a gente tinha um escape que era o PDL1. O PDL1 é como se fosse um para-choque que a célula tumoral provoca e a célula imune não consegue encostar na célula tumoral. A CD47. Uhum. Aí a galera foi e descobriu um anticorpo contra o PDL1. Então inibe o PDL1, é como se eu tirasse do para-choque e agora meu sistema imune destrói a célula. Então a gente usa anti-PDL1 em melanoma, já em Hodgkin, cada dia que em alguns tumores gastrointestinais, então a cada dia a gente utiliza mais. E tem alguns trabalhos já passando de fase 1 para fase 2, que é a associação do anticorpo monoclonal que tem especificidade entre CD47 e PDL1. E o CD73 também. Esse anticorpo com a biatividade já é bem definido, né? Inclusive, foi um estudo de Israel, que é o da molécula inalatória que eles fizeram lá, que foi milagrosamente quem respondeu os pacientes graves, era um anticorpo anti-CD47. Muito bem. Então, agora vai. Vamos conversar um pouquinho sobre imunidade de treinamento, que eu acho que é um tema que, se o doutor Luiz Alberto achar conveniente, a gente pode depois discutir só sobre esse item, que é a imunidade. É muito interessante. De treinamento. De onde surgiu essa teoria? Onde surgiu? Qual é a evidência? Qual é a observação clínica que a gente tem que levar em consideração? Então, 70% dos pacientes infectados em Nova York estavam dentro de casa. Como é a história? 70% contraiu Covid-19 dentro de casa, no isolamento. Diamond Cruise. Isso não é lógico, já que o mundo todo adotou uma conduta que nunca tinha adotado
que se provou que já tem estudo se provou não funcionou, que isso é um assunto para a gente discutir separadamente, se lockdown tem alguma função ou não. Lembrando que Nova York provou que 70% dos pacientes infectados foi dentro de casa. Mas se a gente está discutindo pós-Covid, a gente tem que botar esse assunto em questão. Então, as pessoas que foram vacinadas, que a gente não sabe por quanto tempo demora a imunidade, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não sabemos. Essas pessoas se tomarem a vacina e recuarem e fizerem isolamento, elas correm risco de mais facilmente desenvolver uma nova infecção do que aqueles indivíduos que fizeram pequenas exposições ao longo do tempo ao vírus, que vai criando a imunidade de treinamento. Então, esse é um assunto que é importante até para a gente fazer uma orientação global. A gente precisa estudar sobre imunidade de treinamento e fazer talvez um brainstorm sobre lockdown, abrir abrir o contato. Isso é o primeiro item que eu vou colocar aqui para que a gente discuta sobre isso. E o segundo item que eu acho bastante interessante, e aí eu vou realmente colocar veneno político na história. Não faça isso. E é o seguinte: o vírus, o coronavírus, até recentemente, ele não tinha nenhuma característica de natural. Um vírus que dava na Sibéria, ficava bem, passava lá para Dubai a 46, também se dá bem. O cara tá a menos 30, dá certo a menos 46, não tem estação do ano, não tem para que ter estação do ano, tanto faz ser verão, inverno, outono. Quente seco, quente e úmido. Quente, úmido, floresta, grande população, é uma característica biológica. Aí agora surgiu uma cepa e parece que ela tem jeito de mais biológica. Ela infecta muito, mas mata pouco. Ela parece que começou a ficar inteligente, quer dizer, passou a ser mais natural. Qual a visão de vocês sobre esses dois aspectos? Imunidade inata, que é um assunto pertinente, e a cepa delta, se ela começou a ser, através das mutações adquiridas, mais natural. Eu, antes de que Fernando comente esse aspecto, eu gostaria só de lembrar a questão do vírus, do SARS-CoV-2, ser um gatilho. Acho que ele é. Uhum. Mas vamos observar as pessoas que se recuperaram. A grande maioria se recupera, né? Isso sempre foi a verdade. Muitos, sintomatologia muito discreta. E o detalhe laboratorial, que a gente hoje dá muita importância, que a gente sempre deu, mas hoje muito mais, que é a linfopenia, ela se restaura. Então, o indivíduo sai do quadro, principalmente aqueles que não vão apresentar manifestações prolongadas, com um número normal de linfócitos. Então, a imunidade, a meu ver, existe. A imunidade como? A imunidade celular. Ela recupera. Ele recupera. Lembre-se, mas você não sabe o dano que você provocou. Sim, aí tá certo. Você não sabe o clone autorreativo, você não sabe as neoplasias que você provocou. O gatilho provocou Sim. um dano, e o dano é que está fazendo lá na frente. E aquilo que a gente comentou da síndrome de ativação mastocitária, que lá o mastócito vai estar eternalizando aquelas proteínas, reativando essa resposta inflamatória do long COVID. Sim. Nós não sabemos o dano. Eu acho que existe sim, a imunidade celular permanece, Sim, com mas certeza. infelizmente ela ainda trabalha contra, no pós-Covid. Não sei. Eu não diria que ela trabalha contra. Por quê? Porque as populações que se recuperaram
A imensa maioria não teve problemas Não, depois. nesse lado da imunidade eu concordo, até porque teve esse último estudo que comentou em Israel 13 vezes maior a imunidade, né, do que a dos pacientes só vacinados, e a gente vê exatamente pela grande prevalência de pacientes tanto internados pós-vacina ou não, mostrando que não há essa diferença entre a vacina ter produzido anticorpos esterilizantes. A primeira autópsia, né, publicada agora no New England, se eu não me engano, de um idoso, 70 e poucos anos, que tinha sido pós-vacina e, novamente, 30 dias depois, internado no hospital para um outro procedimento, adquiriu Covid, mostrou que ele ainda permanecia com RNA mensageiro nas suas células durante um certo tempo. Então, assim, as biópsias mostraram que ele permanecia ainda com essa presença do RNA mensageiro. Então, há quanto tempo da doença, né, Covid, permanece esse RNA mensageiro, a exemplo do que a gente via do chikungunya, que permanecia, né, ainda reativando inflamação, artralgia, 3 meses, 6 meses, 5 anos, naquelas séries, né, da Guiana, das Antilhas. Mas eu acredito isso, que é essa parte da imunidade celular que garante a chance mínima de reinfecção, alguns falando 0,7%, outros 0,025%, 26%, e ainda esse lado negativo, nessa parcela que desenvolve o pós-Covid, desregulado. A imunidade celular desregulada de mastócito, reativando a eliminação dessa proteína spike, causando esse fenômeno autoimune de permanência de fadiga, de astenia, de doenças outras autoimunes. É verdade. Isso é uma possibilidade que não pode ser esquecida. E sobre o vírus? Sobre a nova cepa? Não, deixa ele falar do Imunitraining. Eu acredito que, por exemplo, você falou no problema do lockdown, né? Que você isola as pessoas não têm imunidade de treinamento. Aí quando chega lá, a pessoa está totalmente suscetível, tome doença. A imunidade de treinamento, ela é um fenômeno epigenético. Então, o que acontece? Ela é ambiental. Ela depende da exposição. Quando você usa máscara, às vezes, a máscara não protege. Oh, que bom que ela não protege. Porque ela diminui a carga viral. Se ela diminuir a carga viral, ela vai permitir que você passe menos vírus para outra pessoa. E essa quantidade pequena de vírus, em vez de funcionar como uma infecção, vai funcionar como um treinamento. Então, assim, eu não sou contra o uso de máscara. Mas não pense que eu estou usando a minha máscara, eu estou achando máscara que eu não vou pegar a doença. Mas eu tenho que aquela máscara é importante para mim, porque eu vou diminuir a carga viral e eu vou evitar, eu vou inclusive aumentar a imunidade. Efeito inóculo. Um efeito inóculo. É como se esse Covid virasse aqueles 4 Covidinhos que circulam na população humana. Então, a imunidade de treinamento, ela exige contato. Imunidade de tuberculose não é a BCG que dá imunidade de tuberculose. É você ter contato com a tuberculose. Então, claro que ninguém agora vai entrar na enfermaria de tuberculose, mas você sabe que na população dos países tropicais, onde existe ainda tuberculose endêmica, o nível de imunidade celular é muito elevado. Então eu acho que o lockdown foi um equívoco assim, irreversível, na época em que foi feito, mas que hoje ainda perpetuado, né? Ainda perpetuado. Repetiram esse drama e vamos repetir, tá? Agora, né? A Austrália fechando tudo e Israel pensando seriamente também em fechar, mas que novamente a gente pergunta, e o exemplo da Suécia? Mostre esses 2 exemplos e você vai olhar para trás e ver quem definitivamente deixou a imunidade de treinamento funcionando e isolando só quem deveria estar isolado, que são os suscetíveis e mais frágeis, os idosos, ainda que tenham realmente falecido em grande quantidade, porque lá não faziam nenhum esquema de terapêutica reposicionada, precoce, enfim. E aí a gente lembra, hoje a Suécia está tudo aberto. Até as máscaras não são obrigatórias. Então, qual é a diferença fundamental? O estudo do Bruno Campelo, P1 de Manaus. Entre novembro e dezembro surge a P1 ali, naquela volta, né, dos turistas do Brasil que foram lá no Japão e detectaram. O que é que eles observaram durante o surto? Com a pressão do lockdown, aumentou
aumentou a diversidade filogenética para a pressão seletiva da P1, porque por estar em lockdown, o vírus não vai entender que porque você mandou todo mundo ficar em casa, ele não vai circular, se ela tinha uma maior carga viral. Então, os microcosmos dos 80% de Nova York, 70%, se reproduziu tal qual lá, como naquele Diamond Princess, o cruzeiro lá do Japão, que ficou atracado e todo mundo infectou do mesmo jeito. Então, é claro e patente que onde houve lockdown, houve uma maior pressão seletiva para ver essa quantidade de divergência filogenética para uma cepa mutante. E eles observaram isso lá, coletando e fazendo um mapeamento genético. Coincide o nível de isolamento subindo com a pressão seletiva e aumento na prevalência da cepa mutante, porque favoreceu dentro de uma casa de Manaus, um caso de 2 cômodos, 10, 12 pessoas, que obviamente ninguém está lá só em home office pedindo comida pelo telefone. Eles estão trabalhando, indo para a rua e um ou outro iam se infectar. Eu acho que nós temos ainda assuntos a serem abordados. Mas tem um segundo aí, né? Você perguntou o negócio do vírus, se o vírus agora é natural. Não, se ele está tornando mais natural. Se agora a gente... Pelo princípio evolutivo, você tem um mecanismo, você pode ter um escape. É uma questão de sobrevivência viral. Variabilidade genética, né? O neodarwinismo, teoria sintética da evolução. Você tem uma grande variedade de vírus, você aplica uma pressão seletiva, que é você eliminar os vírus, até pela própria vacina, pela própria vacinação, e aí os remanescentes têm mais chance de adaptação. Tem mais comida, tem mais espaço físico, tem mais... e isso me parece mais natural. Então, assim, que a origem do vírus parece ser artificial, eu acredito, mas que acho também, concordo com você, que se a virulência dos vírus, se a capacidade da doença grave está diminuindo, é um sinal positivo que o vírus está se adaptando. E que a própria Delta vai levar realmente a imunidade de rebanho com maior capacidade de contágio, menor letalidade, porque para a vantagem evolutiva dela é melhor que ele não mate o hospedeiro. O Delta vai ser uma vacina natural. Perfeitamente. Essa é a minha observação também. E continuar da maneira que o comportamento continuar da E maneira. continuando a tratar quem precise. De lockdown com Isso. Delta, consequentemente, nós não iremos ter novas cepas mutantes. Deixar só o Delta nessas festas desses meninos, nas comemorações. Não usar plasma convalescente, também que foi visto, né, que seleciona, né, mutação. O próprio anticorpo monoclonal, o Carisvimab, que já tem mutação para a E484K. Então, assim, começar um tratamento já com a droga falhada, não tem sentido. E outra coisa também, só para ficar aqui como um motivo futuro para discussão, é que essa imunidade de treinamento, ela pode ser estimulada não somente pelos coronavírus. Sim, qualquer vírus. Né? Qualquer outro Qualquer vírus. vacina. Não é? Ou não explicaria a razão de por que não tivemos uma grande letalidade em meio às situações de grande quantidade de aglomerações de pessoas vulneráveis, de baixa nutrição, como a Cracolândia, como presídios. O que explica não ter tido grande mortalidade pelo vírus nessas populações? Sem dúvida, treinamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Em contato com os antígenos de sífilis, hepatite B, C e a tuberculose. Não temos tempo para Covid. Literalmente. Deve ter lá no presídio. O bonde estava cheio de outros antígenos e pronto, o coronavírus não teve vez. Muito bem, meus amigos. Devido ao adiantado da hora, nós hoje conseguimos, a despeito de um pequeno problema técnico e só começarmos uns 20 minutos depois da hora marcada, eu acho que a gente conseguiu, de qualquer maneira, sem maiores delongas, sem perpetuar o tema, a gente conseguiu trazê-lo de uma maneira muito clara, transparente, que eu acho que a palavra da Luciana para que a gente encerre mais essa parte 4, aprendendo medicina com a Covid. Né? Quem sabe? Muito bem, obrigada. Primeira temporada. Pelo amor de Deus.
mesmo, eu tô Fernando, nem tinha... É isso aí. Então, bom, é como repetir, né, as palavras, faço minha, as palavras do doutor Luiz Alberto, e como o tema, né, foi a síndrome da Covid, né, a síndrome pós-Covid aguda, pós-Covid-19 aguda, então é sabido que a reabilitação para, né, os sequelados, as pessoas acometidas, é muito importante. A volta às suas atividades, eles precisam estar aptos para isso, e que não é apenas sobreviver à Covid-19, mas sim sobreviver com qualidade de vida. Este é o grande desafio da medicina. Programas de reabilitação, próprio, né, para pós-Covid mesmo, são fundamentais, envolvendo acompanhamento de perto dos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, de uma forma multidisciplinar. Só para ficar uma mensagem na cabeça, né, que é importante guardar essa: não é normal não estar bem. Então, os cientistas ainda estão verificando, certas sequelas podem ser permanentes, podem ser permanentes, porém, a maior parte dos quadros tem se resolvido. Agir de forma rápida e receber a assistência correta faz a diferença. Para finalizar, gostaria que deixasse uma mensagem, né, nesse momento que estamos vivendo agora, já com essa cepa Delta, que esperamos que seja uma vacina natural, né? E é isto. Alguém vai falar alguma coisa? Não, eu apenas diria que Aprendi muito. é possível que a gente tenha atingido o objetivo, né? Trazer à discussão esse novo conceito de um prolongamento de uma infecção que não necessariamente será estimulada pelo vírus, mas também a gente sabe que também não está ainda devidamente comprovado se esse vírus permanece em algum santuário, né? Como o vírus do herpes simples, o citomegalovírus, os herpes vírus, que permanecem em alguns pacientes em santuários e poderão ser reativados. Pelo menos a gente ainda não tem essa ideia. Por último, eu queria realmente parabenizar a Luiz Alberto, que é o grande mentor científico dessa reunião, e dizer que você é de vanguarda, porque a gente está discutindo um tema que é muito pouco analisado na literatura médica, né? A gente está começando a discutir isso na literatura, é pobre esse tema, e a gente já está discutindo com essa eloquência tão grande, né? Isso graças ao mentor científico, que é quem carrega essa discussão. Eu diria os componentes ativos. Queria agradecer mais uma vez eu ter ser convidado para essa mesa, né? Já que eu sou quase infectologista. Falta muito aí. Então, muito obrigada a Não todos. vou falar não? Nada mesmo. Eu queria mais uma vez agradecer esse momento importante, né? Nós que já estamos bastante avançados na nossa carreira docente, a gente se sente muito emocionado, muito gratificado em participar com os mais jovens. Você não está incluído nesse grupo. É só Lacerdinho. A gente compartilhar esses conhecimentos e aqui fazer assim um agradecimento especial à Formule, né? Eu acho até que a gente vai transformar numa universidade essa Formule, porque é tanta ciência que a gente está desenvolvendo com seriedade, falando a verdade. Às vezes não agrada. Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse. E assim, a gente fica muito feliz a cada momento que a gente termina uma jornada como essa. E assim, como nas primeiras, essa quarta parece ela está sendo mais tranquila, porque a gente já vê um horizonte, uma luz no horizonte. Nós já vemos as doenças menos graves, mais recursos terapêuticos, né, para aqueles que acreditam em tratar.
muito mais otimismo em relação à imunidade da população, enfim. E também bastante vigilante em relação ao que pode vir após a doença. Agradecer também aos colegas, Dr. Luiz Alberto, professor, nosso professor e amigo desde os tempos da faculdade, Dr. Marco Leão, um grande hematologista clínico e futuramente infectologista, e a doutora Roberta Lacerda, que dispensa comentários pela sua competência e pelo seu trabalho árduo nessa pandemia, enfrentando todas as dificuldades, mas aqui presente para dizer a verdade. E a verdade precisa ser dita, né? E aqui é interessante que só tem médicos. Não estamos discutindo medicina com pessoas que não têm, assim, poder de discutir e de tomar decisões. E é importante que ouçam mais os médicos, ouçam mais os profissionais que estudaram tanto para chegar aos conhecimentos de hoje e poder ajudar a população. Ok? Tenham todos uma boa noite e a primeira temporada continua. Próximo capítulo, 5º capítulo, vocês vão saber em breve o que nós vamos discutir. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu, como sou a caçula da turma, só me sinto cada vez mais tendo essa oportunidade da educação continuada junto dos meus mestres. E eu não tenho nenhum pudor em dizer que todos os dias a gente está aprendendo algo novo. Porque o grande desafio hoje na educação não é aquele que acha que aprendeu tudo, é aquele que não é capaz de reaprender. Não é só aprender algo novo, é reaprender. Então, esse olhar de não estar satisfeito com o que a gente recebe de cima para baixo, porque nós somos médicos na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte formados com essa nossa capacidade autodidata, de ter autocrítica, de estudar um texto, de ler um artigo e ter a criticidade de entender até onde existe um interesse ou não por trás de um conflito de interesse. Então, muito foi posto em xeque da ciência e hoje, mais do que nunca, está sendo posta em xeque a nossa liberdade de ir e vir, nossa liberdade de questionar, de pensar, de falar, uma censura, uma intolerância a divergência de opiniões e a um assassinato de reputações, onde se faz uma simples classificação de alguém com um adjetivo jocoso como anti-ciência, negacionista, anti-vacina, simplesmente porque se questiona-se ou se levantam dúvidas plausíveis. E a medicina sempre foi isso, um tijolo de cada vez. Obrigada. Então, agradeço mais uma vez por os 4 terem disponibilizado novamente o seu tempo para estar aqui conosco. Espero que tenham gostado e contribuído para mais um Aprendendo Medicina com a Covid-19. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco, mesmo com o nosso... Teve um pequeno problema técnico, então atraso. Entramos no YouTube para depois entrar no Instagram. Mas estamos aqui firmes e uma boa noite a todos. Já está salvo no canal de comunicação do YouTube, a live, a grande live, e no Instagram da Formule também, para quem quiser compartilhar e ver novamente. Então, até o próximo Aprendendo Medicina com a Covid-19. Então, todos uma boa noite. Boa noite.